Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que este vídeo vos acompanha. O meu nome é Sandra Barreira e nós estamos no Espaço Maior Gosto Terapis. Vamos dar início aqui à leitura bónus para Balança, uma vez que foi um dos dois signos que este mês de janeiro teve mais interações, mais partilhas, mais visualizações, mais likes, enfim, mais interações no fundo. Então, vamos lá, balancinhas, os meus libras e as minhas libras, aqui. Ora, leitura para estes 10 dias, de dia 20 ao dia 31 de janeiro, para librianos e librianas. A sacerdotisa, boa. E o fundo do deck, o julgamento. Ok. Sim, senhora, então vamos falar destas duas cartas. A sacerdotisa é uma carta que nos fala de coisas no oculto. É uma carta que nos fala em apurar a nossa intuição. Ver para além do que nos é mostrado, ver para além do que nos é dito, e com isso nós a trazermos um julgamento. E esta carta do julgamento é uma carta que nos remete sempre ao passado, a algo que aconteceu lá atrás. Porque a gente só julga aquilo que já aconteceu, não é? A gente não julga ainda aquilo que ainda não aconteceu. Portanto, aquilo que já aconteceu, que já se passou, que já... E o julgamento é isto. O julgamento, no fundo, é um acertar de contas, não é? Fala-nos também sobre um esclarecimento que nos vai permitir fazer ou dar um perdão, uma absolvição ou fazer uma condenação. Das duas, uma. No fundo, estamos aqui a falar em fazer uma avaliação, ok? A carta do julgamento também é uma carta de alguma forma ligada a um despertar, e com a carta da sacerdotisa aqui presente como energia principal, é como se vocês de repente, a vossa intuição abrisse e vocês tivessem um esclarecimento, uma luz sobre algo ou sobre alguém. Ana. Isto vai mexer com as vossas emoções. Porque isto de esclarecimento com esta força, isto vai mexer com as vossas emoções. Bom, vamos lá ver então aqui. Tarô, por favor, para Balança. Há muitas cartas e ainda não dei o tema. Para Balança, para uma leitura bónus, de 20 a 31 de janeiro de 2026. 3 cartinhas. A primeira para trabalho. Trabalho. Finanças. E amor e relacionamentos. Então, para trabalho, sai o 5 de copas. Para dinheiro, a justiça. Para amor e relacionamentos, a rainha de copas. A rainha de espadas, peço perdão. É a rainha de espadas, está bem? Para amor e relacionamentos. Fundo do deck, 3 de paus. Vamos já tirar o Lenormand. Vamos já fazer aqui a leitura complementar. Para Lenormand, por favor, para Libra. Balança, leitura bónus de janeiro de 2026 para Libras. 2 cartinhas de leitura complementar para cada uma das de tarô. Ok, deixa aí, sai. Ora, 2 para finanças.
Ora, no Lenormand sai, para esclarecer o 5 de copas no trabalho, sai a árvore e as montanhas. No financeiro, para esclarecer a carta da justiça, sai os lírios e o buquê. No amor e relacionamentos, para esclarecer a rainha de espadas, sai a aliança e a criança. Fundo do deck, o coração. Ora, vamos lá aqui começar. No trabalho, o 5 de copas. O 5 de copas é uma carta que nos fala muito numa tristeza, numa melancolia, numa perda emocional. Mas como estamos aqui a falar de trabalho, dá uma sensação que vocês ou se culpam ou têm muita pena de ter perdido algo. Mas é assim, se vocês tiverem atenção aqui à carta, vocês veem aqui nas costas duas tacinhas, não é? Que estão de pé. Ou seja, existe algo que se calhar até é recuperável. Ok? Não quer dizer que não seja difícil, porque nós temos aqui as montanhas e temos aqui a carta da árvore, que nos traz estrutura, que nos traz solidez no trabalho. A questão aqui é, vocês perderam alguma oportunidade de evoluírem na carreira, se calhar não foram convidados a subir ou qualquer coisa. Imaginemos que é este o quadro, porque isto vai se adaptar para diferentes pessoas, não é? Eu vou dar os vários quadros possíveis e cada um adapta à sua situação laboral. Imaginemos que vocês não subiram no momento em que esperavam que isso acontecesse. E lá está, o emocional, isto mexeu com o vosso emocional. Vocês hoje em dia olharem para trás, com o julgamento aqui presente e com a carta da sacerdotisa a puxar pela vossa intuição, a dizer que alguma coisa está no oculto. E com estes dois dados que estão aqui de lado, que vocês não veem ou não têm vindo a ver até à data de hoje, isto é a noção perfeita de que havia coisas que vocês estavam no oculto, que vocês quase que intuíam, ou na altura não viram bem, mas hoje em dia já conseguem perceber que havia algo mais no oculto, que fez com que vocês perdessem essa oportunidade. Mas que se calhar, aqui com o julgamento, mas que se calhar vocês hoje em dia dizem assim, olha, se calhar até foi bom eu não ter subido, não ter aceito naquela altura o cargo, porque a julgar por aquilo que eu vejo hoje a acontecer ali, ou a lidar com a pessoa tal que eu hoje ia ter que estar a lidar com essa pessoa, se calhar até foi bom para mim não ter subido. Isto é um quadro, isto é uma maneira de ver as coisas. E que se calhar hoje estão mais seguros no outro lado, mesmo a fazer uma coisa que não gostam tanto, ou não era bem aquilo que queriam, mas acabam por se sentir mais seguros como estão hoje, do que se tivessem subido. E vocês sabiam, e sabem, neste momento é que sabem, que estariam a enfrentar dificuldades muito grandes. Portanto, se calhar, se vocês virarem a vossa maneira de ver as coisas e se virarem para trás e virem estes dois dados como deve de ser, com olhos de ver, vocês hoje reconhecem que estão melhor do que se tivessem aceito aquela oportunidade na altura. Ok? Porque isto ia-vos trazer aquilo que vocês acham que perderam, no momento presente vocês iam estar a enfrentar dificuldades muito grandes. E eu vejo aqui, presente na mesa, o 3 de paus, que nos indica que vocês têm planos para o vosso futuro. Eu tenho aqui pessoas, inclusive, a pensarem em emigrar, a irem trabalhar para o estrangeiro. Portanto, meus amigos, vocês com os vossos planos e com o vosso julgamento sobre aquilo que aconteceu no passado, e é como se o tempo estivesse a acabar. É como se o tempo estivesse a acabar. E está na hora da decisão e de fazer o julgamento. E não é só fazer o julgamento, é mãos à obra. Vamos fazer acontecer, vamos avançar com os meus planos.
porque eu emocionalmente preciso de me sentir preenchido, trabalhar numa coisa que eu gosto, ok? Que me preenche emocionalmente, uma função que eu estou ali por gosto. E isso é muito importante, porque hoje em dia, com o stress e com a competição que há nos empregos, se a gente gosta, já é difícil, não é? Quando a gente trabalha porque gosta, já é difícil. Quando a gente não gosta, então é quase impossível trabalhar, porque, pronto, as coisas ficam com um ambiente muito carregado. Vamos avançar. Dinheiro. Justiça com os lírios e o buquê. Pois esta decisão, se calhar aqui, fala-nos em algo que vocês avançaram de uma forma diferente e que vos traz de alguma forma uma tranquilidade. Há aqui uma justiça sobre um dinheiro. Para quem tem casos trabalhistas, vai ganhar esse processo em tribunal e vão entrar em acordo e vocês vão buscar um dinheiro. Por isso é que está aqui o julgamento. Para quem esse dinheiro vem de famílias, eu vejo vocês aqui a equilibrar uma situação na qual vocês vão se sentir abundantes, justiçados. Isto é muito bom. E com esse dinheiro vocês podem... Isto vem-vos alegrar e vem fazer com que vocês façam planos para o vosso futuro. É ótimo, é excelente. Também para quem tem heranças em justiça, portanto, possivelmente vocês vão ganhar aqui... Eu falo em processos porque eu vejo aqui a carta da justiça. Portanto, dá uma sensação que vocês vão ganhar aqui um processo que esteja em tribunal e que vos vai trazer algum dinheiro, ok? Pronto, é por aí. Vamos falar de amor e relacionamentos. Portanto, amor é o cônjuge, já sabem, só o cônjuge, apenas o cônjuge. E relacionamentos é todas as outras pessoas que a gente gosta que estão à nossa volta. Sejam colegas de trabalho, sejam amigos, ou vizinhos, o pessoal lá do café. Pronto, as pessoas que a gente gosta que estão à nossa volta. Vejo vocês aqui numa posição de rainha de espadas, portanto, com vocês sinceros, justos. Porque a rainha de espadas é aquela carta que nos fala numa energia de alguém imparcial, de alguém que faz uma crítica construtiva, de alguém que tem uma clareza mental muito grande. Alguém que se permite ser independente, ter a sua própria opinião, ok? E a analisar as coisas com uma justiça muito severa, muito correto, muito justo, ok? Imparcial, ok? Acho que é a palavra que eu procuro aqui. Muito possivelmente vocês vão saber aqui de alguma novidade, digo-vos já. E alguma coisa que vocês já até adivinhavam. É como se vocês soubessem, como se vocês adivinhavam. Alguma coisa que podia estar no oculto. Acerca de uma aliança que vocês têm com alguém. Isso vai-vos trazer um julgamento. Por isso é que está aqui a energia da Rainha de Espadas. É vocês a julgarem alguém. Haverá aqui situações entre mães e filhos. Ou mães e filhas. Porque a criança pode estar aqui a representar um filho. Um julgamento sobre uma mãe ou um julgamento sobre um filho. Alguma coisa que vocês vão ficar a saber que talvez vos vá fazer sentido aqui com o julgamento, vos vai fazer sentido por algo que aconteceu no passado e que isso vai mexer com o vosso coração.
Será dinheiros de heranças que vocês recebem que isso vai-vos deixar muito contentes? Vocês finalmente ficarem com esse dinheiro de heranças? Alguém que vos deixou, alguém com quem vocês tinham alguma espécie de aliança, vos deixar dinheiro? E vocês com esse dinheiro ficam emocionados? Claro, toda a gente gosta, obviamente. Isso... pois é, olha o caixão aqui. Alguém que morreu. Alguém que morreu que vos deixou alguma coisa. Isto também representa uma nova era. Vocês fecham um capítulo na vossa vida e seguem em frente. Lá está, seguem em frente. Era o que eu dizia. Com dinheiro na mão. Era o que eu dizia. Isto é uma mãe que vos deixou alguma coisa. Uma mãe, uma avó, uma tia, uma madrinha. Pode ser o caso aqui para algumas balanças ou para alguns balanças. De qualquer maneira, esse dinheiro vai-vos permitir ter um novo começo em termos de amizades e depois lá está, se realmente alguns de vocês mudarem fisicamente de casa, isso vai-vos permitir ter novos amigos, iniciarem novos projetos, e isto está em relacionamentos, portanto iniciarem novas amizades. Mas para isso vocês têm que entrar na energia da rainha de espadas. É como se vocês tivessem que defender alguma coisa. Ou defenderem-se de alguma coisa. Seja como for, vai acabar bem para o vosso lado. Portanto, isto é o que importa. Mesmo ainda que tenham que lutar por isso... lá está. Pois já o julgamento nos fala em alguém do passado, em alguma coisa do passado. Lá está. Alguém que morreu, alguém que foi e que deixou algo para ser julgado. Era uma parceria, exatamente. Está ali o 2. Temos 2 vezes o 2 aqui na mesa. Que giro. Por isso este dinheiro tanto pode vir de uma situação do trabalho, algo que vocês pensam que perderam e afinal hoje estão a ver que estão muito melhor do que poderiam estar se tivessem se mantido lá. Ou como pode vir daqui, este dinheiro pode vir daqui de alguma herança, de alguém que vos deu alguma coisa ou vos está a dar alguma coisa neste momento. Seja como for, é merecido e vai-vos trazer uma alegria, uma abundância, uma paz. Bom, tarô, por favor. Balanças. De 20 de janeiro a 31 de janeiro, qual é o conselho? Gentileza. Muito bem. Gentileza. Vamos lá ver o que é que diz aqui. Arcanjo Sandalfão. Sê muito gentil para ti mesmo. Rodeia-te de pessoas, situações e ambientes suaves. Sem brilho, por favor. Façam print. Façam pausa. Leiam. Fundo do deck diz: coragem. Arcanjo Ariel. Sê corajoso e defende tudo aquilo em que acreditas. Ou seja, estamos a falar em vocês defenderem alguma coisa relacionada com essa pessoa ou com esse dinheiro que essa pessoa vos deixou. Aqui estamos a falar de signos como Caranguejo, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Carneiro, Virgem e Touro, Libras como vocês, Capricórnio já disse, Gêmeos, Virgem já disse, Carneiro, está muito presente o Carneiro, muito presente o Carneiro. Virgem, Touro, Libra também já disse, qualquer um deles. O Libra e o Carneiro está muito, e até Capricórnio. Tem uma carta de Capricórnio.
duas cartas de Capricórnio, tenho 3 cartas a falar em Carneiro, tenho 3 cartas a falar em Libra, como vocês. A vossa energia está aqui muito, muito patente. Touro também. Pronto. Sagitário, não sei, acho que disse. Sagitário, Escorpião disse. Pronto, e é isto. Meus amores, está tudo. Para o mês que vem, para fevereiro, vamos voltar, sim, com a leitura habitual do mês, mas num formato, numa temática diferente. Espero que vocês gostem. Isto foi-me intuído por intuição, portanto, acho que sim, que vale a pena. Vamos experimentar, pelo menos o primeiro mês de fevereiro, vamos experimentar. Se as pessoas gostarem, muito bem. Se as pessoas não gostarem, olha, depois logo se vê. Voltamos, não custa nada voltar para trás, está bem? Pronto, e é tudo. Até para o mês que vem. Preparem-se para as surpresas, está bem? Para a próxima leitura. Beijinho. Truliro!